Tenho tido dificuldade de levantar da cama. Tô falando assim porque ainda tô com a minha plaquinha de bruxismo. Eu tenho bruxismo. Então tenho que usar essa plaquinha. Fico muito tempo na cama nessa quarentena antes de levantar. Aí eu venho pra varanda para tentar pegar um pouco de sol. Mas o sol só bate mais pro início da tarde. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra me levar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero. E aí eu sento na varanda, ainda de pijama, todo descabelado ainda, e fico aqui sentado, tentando entender o que o Drummond, meu poeta preferido, quer dizer com o poema dele, Ausência, que fala assim: por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. E eu acho lindo o poema, mas eu não entendo o que ele quer dizer com ausência assimilada. Então, eu conheci uma outra pessoa de um outro lugar, de um outro país, e fiz a minha família, né? Tenho 2 filhos, um de 11 anos e o outro de... Cadê? Tá por ali. E o outro de 2 anos e meio. Pois é assim, né? A vida da pessoa das pessoas que moram distante da sua família e que deixou um pedacinho, né? Um pedação no meu caso, de toda a família no Brasil. Oi, boa tarde. Meu nome é Ângela. Moro na França desde 2002 e vou falar um pouquinho que morar fora do Brasil não é fácil, né? É complicado. Principalmente quando se trata da família. A família é longe, né? Eu tô aqui e posso dizer que complicado. Não é como a gente está no Brasil e dizer, eu vou amanhã visitar o meu pai, os meus pais, né? E vou pegar o ônibus, vou pegar o carro, só que infelizmente não é assim. Saudade é uma palavra que me define bastante, né? Ainda mais nesse momento, assim, a saudade, ela sempre vai estar lá, né? Ela tem sempre estar comigo nesse momento, assim, que... Bom, eu estive aí no Brasil ano passado
e queria estar esse ano, mas é complicado, né? Esse ano eu já sei que não tem Brasil pra mim. Enfim, fora isso, vamos esperar e aguardar e ter paciência, porque a vida é um jogo de paciência. A minha maior saudade é a saudade das piscinas, é de estar dentro d'água fazendo o que eu mais amo, que é treinar, é estar perto das minhas companheiras de treino. Há um ano atrás eu fiquei afastada do esporte por alguns motivos e a saudade que eu tô sentindo agora é completamente diferente da saudade que eu tava sentindo antes. Antes eu tava impedida de estar dentro das piscinas por um motivo mais pessoal e agora eu tô impedida de estar dentro das piscinas por um motivo muito maior e que tá todo mundo, na verdade, afastado das coisas que gosta de fazer. Só que ao mesmo tempo que eu sinto essa tristeza por não estar lá dentro d'água, e uma sensação de impotência muito grande, porque parece que você tá paralisado, né? Parece que o mundo parou e a gente tá só assistindo a vida passar na nossa frente sem poder fazer nada. Eu acho que também não tem outra alternativa e a gente tem mais é que tentar não pensar muito na frente, porque se pensar muito na frente já era, pensar um pouco no presente. Eu fico tentando me prender nisso e um dia após o outro não ficar imaginando o que vai acontecer, porque senão a gente surta. Eu tive momentos dessa quarentena que essa saudade bateu muito mais forte, saudade de competir, saudade do meu dia a dia corrido. Agora tudo tá meio estagnado e meio calmo de uma forma estranha, ao mesmo tempo que tá tudo muito tumultuado e tem muita coisa acontecendo. Essa saudade vem junto com um sentimento de impotência muito grande, de estar paralisada. Então é mais ou menos isso que eu sinto nesse momento de saudade. Eu espero que o quanto antes a gente consiga voltar às nossas atividades normais, mas com segurança e não de forma que tem sido feita tão inconsequente e irresponsável. E é isso, eu espero voltar para as piscinas para voltar a fazer o que eu amo e acabou. Eu sou um otimista, eu tento ver tudo pelo lado bom. Tento ver sempre o copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio vazio. Olá, meu nome é Paulo Renato, tenho 36 anos, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Moro aqui em Genebra, na Suíça, há 10 anos. Vim com minha esposa, tenho 2 filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 7 meses. E meu sentimento em relação a toda essa loucura que é e tem sido a pandemia é um pouco estranho, porque eu fui de férias, eu tinha férias marcadas para ir para o Brasil
E antecipei uma semana para tentar talvez ir um pouco antes e voltar um pouco antes, porque no Brasil estava começando ainda e aqui na Europa já estava um pouco mais forte, então foi até um pouco para fugir daqui, do pico daqui, né? E é estranho porque a gente está aqui, a gente mora fora do país, a gente busca manter contato com a nossa família no Brasil. A gente tem os amigos aqui, claro, mas não tem o calor da nossa família, o carinho dos nossos amigos, né? E a gente vai pro Brasil normalmente todo ano buscando justamente matar essa saudade que a gente guarda aqui e fica durante todo esse tempo sem viajar, guardando essa saudade, falando pelo telefone, né? Via aí redes sociais e tal. E a gente foi pro Brasil, a gente ficou, assim que a gente chegou, alguns dias depois, Niterói, Rio, já tomaram as medidas mais restritivas, né? Desculpe. E eu fiquei na casa da minha sogra, com meus filhos, com minha esposa, e ia visitar minha mãe quase todo dia, mas eu evitava, como eu ia pro mercado uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu evitava justamente contato para poder não expor, né, minha mãe ao vírus. E engraçado e frustrante ao mesmo tempo, porque eu falava com minha mãe, eu evitava abraçar, beijar, chegava lá, era um banho de álcool gel, enfim, a gente foi pro Brasil tentando matar a saudade, mas vimos quase toda a nossa família, mas não deu para aproveitar como a gente aproveita antes. Aqui as pessoas, quando eu saí, ainda não tinham começado aqui na Suíça não, mas na Itália já estava bem forte, mas na Suíça não tinha começado, não tinha tomado ainda nenhuma medida restritiva nem nada, mas eu voltei e já soube que alguns parques foram fechados. Agora aqui já está quase no finalzinho, já foi reaberto, mas você vê que até agora, mesmo no final, mesmo tendo 20 casos, 30 casos por dia, lojas ainda tomam medida de marcação no chão, controle de pessoas dentro das lojas, número de pessoas. Tem um circuito, né, de entrada e saída. Desculpe. Tem um circuito de entrada e saída nas lojas para poder justamente controlar esse fluxo e direcionar as pessoas, né? O gel na entrada nas lojas, você é mesmo que obrigado a passar. Ou então o funcionário vem e te oferece. Por exemplo, aqui no McDonald's, no chão aqui você vai ver distância, um quadradinho. Ali no chão a setinha para entrar e para sair. E assim, 90% das lojas estão assim, lojas e mercados. E eu acho que é isso, a gente fica com saudade do contato, do abraço, o contato com as pessoas, seja a família, seja no trabalho, do papo legal, da pessoa que você gosta de falar e não está podendo ver, não está podendo trocar aquela ideia. Mas eu acho que isso vai fortalecer muito a relação humana. A gente vai valorizar muito o abraço, o carinho. Vai ver que saudade é bom, mas melhor ainda é matar a saudade, né? E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se fortalecer. A gente tem que procurar valorizar ao máximo o ser humano, e ver o quanto cada um é importante, seja aquela pessoa que você fala uma vez por dia, dá um bom dia, dá um oi, que você acaba não vendo, ou que ela acaba porque ela está ali e perdeu o emprego. Aqui em Genebra algumas pessoas perderam o emprego também, não passou ileso não, a cidade não passou ilesa isso, algumas lojas fecharam, mas acho que no mundo inteiro o pessoal tem falado isso, é verdade, vai passar. E quando passar, vamos tentar mudar um pouco essa visão que a gente tem cada um refletir um pouco, né? E pensar o que pode tirar de bom disso tudo.
Até meu finado, meu padrinho falava, saúde só tem uma só, se você perder, você não arruma outra saúde nunca mais. Até que eu tinha uma consulta marcada para o médico, aí que eu fui ao médico para poder atender, ele falou para mim que para mim não sair de casa, nem na padaria sair de casa, porque a minha idade, aquela doença, é muito perigosa e pela minha idade. Fiquei preso dentro de casa 3 meses dentro de casa, sem poder sair de casa. Com essa convite que está aí, que veio esses quarentena, os quarentena eu não quero pegar as quarentenas, eu fiquei em casa. Eu sair, eu tenho medo de sair de casa, sair na rua eu tenho medo. De repentemente, eu tenho cisma, medo, entendeu? Até de passar pelos outros na rua tem cisma. Sinto falta de sair, costumar sair cedo para trabalhar, 20, 30 e poucos anos trabalhando. Na firma eu trabalhei 20 anos, eu trabalhei mais 12, 30 e poucos anos. Então eu sinto faltas. Todo dia sair cedo e vai ficar em casa preso aí. Eu até vi uma coisa ruim por dentro, que eu vejo as pessoas não respeitar o limite, então a gente fica. Sempre é uma coisa tão ruim na gente, naquela mente, que parece que a pessoa não está acreditando, leva para a família dele mesmo, e não está nem ligando. O que eu puder fazer por evitar, eu evito, porque os médicos falam que é perigoso. Então, se a gente não evitar, posso prejudicar a mim e prejudicar os meus filhos, minha família e os outros também. Mas quando voltar tudo normalmente, como eu estou aposentado, eu quero tentar curtir meu restinho de vida, curtindo a minha vida que eu gosto, sair, passear, praia, negócio de piscinas, de cachoeiras, eu gosto muito. Se eu voltasse no meu tempo, na minha juventude, eu ia fazer muitas coisas diferentes, muitas coisas que eu não fiz de errado, eu ia procurar fazer certo, porque o certo não é errado. Então eu perdi meu tempo da coisa, eu perdi, muita coisa, eu perdi coisas boas, eu perdi, joguei fora. Hoje eu me arrependo, queria voltar no tempo, mas não posso mais. Falar de saudade nessa época de pandemia, acho que não só agora, né? A saudade é sempre algo muito atual. E muitas pessoas, né, às vezes em grupos, perguntam, questionam, né, o que mudou na sua vida? E eu falo sempre que, como eu tenho vindo de um tempo, né, de resguardo, de quarentenas mesmo, né, de filhos, um após o outro, ficar em casa não é o grande caso, né? Que você está em casa, mas aí você, no dia comum, você recebe uma visita ou outra, chega um, chega outro. Mas agora, né, nessa pandemia, parece que tudo assim se agravou. Parece não, com certeza se agravou muito. Distância, elas não tiram da gente a quem a gente ama. E quando o amor é muito grande, mesmo a distância, né, a gente consegue alcançar. Mas a ausência é uma coisa que fere, né? A ausência, podendo estar presente, é uma coisa que fere muito. Eu passei, né, por algumas perdas, muitas perdas, e que algumas que eu nem achava que fosse assim tão importante, achava até assim que, né, tá ok. Eu não tinha tanto contato, mas quando chegou até mim, né, que por conta dessa pandemia as pessoas, né, se ausentou e foi definitivo, porque é uma coisa você saber que tem saudade, vou lá, visito, vou lá, abraço. E agora a gente faz o que com isso, né, com esse sentimento? A gente esquece, né, ou não esquece. A gente chora, a gente talvez sofre. E as perdas foram perdas que doeram tanto, porque a gente já tem vindo, né, de uma
de uma fase onde temos perdido tantas pessoas que são tão importantes para a gente, pessoas que são tão... pessoas que acho que não deveriam faltar. Né? Perdemos um jovem, muito jovem, e quando chegou essa notícia doeu muito, porque você pensa em pessoas que têm sonhos, pessoas que projetam, né, vidas. Muitos falam assim, mas se morre de muitas coisas, mas quando você sabe o porquê ou sabe que poderia ser evitado, parece que dói mais. Dói mais quando você sabe que deixou família, quando você sabe que deixou filho pequeno. E para mim foi uma dor muito grande. Doeu muito. E em seguida vieram muitas outras notícias, pessoas ao qual tiveram perdas e eu não pude estar lá para estar abraçando, devido à pandemia. Então, pessoas que já não aguentavam mais perder e por ser já pessoa muito idosa, por amor que a gente sente a pessoa, a gente não pôde estar lá, eu não pude estar lá para estar abraçando, para estar consolando, para estar trazendo uma palavra amiga, não ser por telefone. Tem coisas que às vezes até por telefone fica tão difícil de dizer. Tem coisas que é necessário você falar olho no olho. Sabe, a pessoa se sente abraçada, a pessoa se sente amada quando é olho no olho. Embora que mensagem ajuda muito sim, que palavras ajudam muito, de repente fazer uma ligação, para você poder estar vendo, a pessoa por vídeo, pode ajudar muito, mas não é a mesma coisa. E eu tive, pessoas assim que já tinha perdido filho, aí perdeu um neto e tá sofrendo porque tá sozinha e precisa de cuidar de outros, uma pessoa muito idosa. E a gente tem que conviver com isso, infelizmente tem que conviver com isso. Fica saudade, mas também ficam lembranças. Ficam lembranças boas, lembranças de força, fica lembranças, de exemplo, de muitos exemplos a seguir. E saudade. Então nessa fase agora, nessa pandemia, durante toda essa quarentena, nós estamos aproveitando para estar crescendo e aprender que a saudade também é algo que nos faz crescer, como tantas outras coisas, Sofrimento faz crescer, felicidade faz crescer, experiências de vida faz crescer, saudade faz crescer. Mas na verdade eu gostaria de falar que a pessoa que está ouvindo, está assistindo, para poder ter um pouquinho de cuidado mais, quem não tem cuidado, procurar avisar um ou outro para ter cuidado, porque essa doença não é brincadeira, é uma doença que pega de repente as pessoas, muitos vai para o hospital, conseguem voltar para casa, outros já não conseguem voltar mais à vida normal. Essa quarentena meio que melou, né? Quarentena agora é para escola, universidade e teatro, cinema, e o resto das pessoas estão assim se aglomerando e tirando, claro, você sai de máscara, fazer alguma coisa tal, mas ir para bares, restaurantes, festas, assim, você vê que isso tá rolando. Eu vejo gente sem máscara. O maior desconforto foi em saber que as pessoas não estavam nem aí para si mesmas, Saber que se elas não estão preocupadas com elas mesmas, não vai se preocupar com ninguém.
Eu acho que as coisas vão mudar, sim. Até essa polêmica, né, do novo normal, se é bom falar novo normal, se não é. Eu não sei, de fato, se eu gosto dessa expressão ou não, mas eu acho que as coisas vão, sim, ser diferentes durante muito tempo. Que o ser humano ele vai tomar precaução agora, mas a hora que tiver vacina, tiver remédio, acho que a grande maioria vai relaxar e vai voltar a viver como antes. Assim, eu acho que com relação à consciência, não tô 100% não. De repente, um pouquinho depois que aconteceu a situação, mas acho que não. Se tem pessoas, são poucas, viu?